Estamos aqui com o nosso programa semanal, o Cordão de Três Dobras. No Cordão de Três Dobras você vai encontrar comentários, você vai encontrar palavras, você vai encontrar aquela abnegação de cada qual de nós sobre família. E quando a gente fala de família, a gente até respeita alguns profissionais da área da família, os psicólogos, os analistas, todos são bem-vindos, mas a palavra do Senhor está acima de tudo. E a palavra do Senhor diz assim no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. E o 128 também é outra beleza da definição daquilo que é família, daquilo que Deus tem feito, do quadro mais real do que deve ser uma família na terra. Amém. Aqui está o quadro, a palavra de Deus definindo o que é família de verdade, sobretudo porque é a palavra de Deus. E no nosso programa nós temos essa gratidão de conversarmos sobre família com outros convidados também. E, sobretudo, porque você vai deixar o seu like, você vai deixar o seu joinha, você vai passar um e-mail reclamando ou parabenizando, sugerindo algum tema que a gente possa fazer aqui e que você possa também nos ajudar. Então, dê um retorno. Se você não assistiu hoje o programa, não tem problema. Vá lá na listagem da Igreja Batista de Constantinópolis, que vai estar lá o nosso programa. Você pode recomendar para outro, pode pedir para outras pessoas, porque o programa está na internet, ou seja, não tem barreira, vai até todos os lugares da terra. Eu sempre me faço acompanhar da minha esposa Elaine, ela se apresenta e também vai apresentar os nossos convidados. É um prazer retornar mais um programa, o Cordão de Três Dobras. E hoje, mais uma vez, falando sobre a família. Como transformar nossa família através da palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade, é a solução para tudo aquilo que nós passamos como família. E hoje, nesse bate-papo, nós temos um casal. E ele vai compartilhar conosco, vai contar suas experiências, vai nos trazer algumas orientações também, e eles vão se apresentar. O casal. Olá, eu sou Absalão, sou esposo da Simone. Nós estamos aí nessa caminhada juntos há 30 anos, e é uma caminhada de muita alegria, muita felicidade, porque nós temos, como diz o nosso programa, né, Cordão de Três Dobras. Uma das dobras desse cordão é Deus, que nos fortalece e que nos garante a vitória no dia a dia. E nós somos membros da Igreja Batista de Constantinópolis, somos coordenadores da área ministerial da Esperança e também trabalhamos na área ministerial de louvor da igreja. Então é sempre um privilégio e um prazer muito grande estarmos aqui tratando desse assunto tão pertinente, né, para a nossa atualidade, que é falar sobre família. Amém, seja bem-vindo. Olá, me chamo Simone, sou esposa da Absalão Carlos. Trabalhamos na área ministerial da Esperança, como ele mesmo falou, que é uma área muito importante, que trata da oração, né? Então, nós fazemos vários encontros durante o ano. Recentemente, a gente fez com os membros da igreja o quarto Alvorecer com Deus, que foi uma bênção. E a gente também participa do Ministério de Música, louvando ao nosso Deus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, queridos. E eu quero dizer para vocês
que nós estamos diante de uma dupla, não sertaneja, mas uma dupla do Senhor. Servos do Altíssimo. São servos do Altíssimo, muito bem, Amém. irmão. Obrigado. E que cantam muito bem, tá? Verdade. São vozes bonitas e que louvor do Senhor. a gente acha Se a delicia. graça de Deus na vida deles, A voz. porque sabem cantar. Amém. Amém. Queridos, então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que vocês tiraram dos afazeres de vocês para estarem conosco aqui. E sabendo que nessa hora tem um anjo lá no céu escrevendo assim, olha, no dia, assim, assado, o Absalão e a Simone estiveram lá com aquele casal também, e que estão falando sobre família, aquilo que eu Amém. criei, aquilo que eu deixei para a felicidade do homem, para a Amém. felicidade da mulher, e eles não desistem porque tem a palavra de Deus Amém. como meta, como alvo, né? E eu queria dizer para vocês, queridos, que hoje mesmo, já assim, próximo do Natal, a gente não pode mais ouvir um noticiário na rádio, nem mesmo assistirmos algo na televisão, sem que a gente contemple essa deselegância familiar, ou para não dizer essa violência familiar, né, que é o caso de famílias que não têm o conhecimento da palavra, e as terríveis notícias de desconstrução das famílias, né? Isso tem abalado muito toda a sociedade como um todo, e até mesmo dentro dos nossos arraiais, os arraiais evangélicos, né? O número de famílias também desajustadas são muito. Já visto aí o número de divórcios que estão crescendo cada vez mais dentro dos arraiais evangélicos, né? E às vezes a gente olha assim e vê a família já não se respeita mais. Hoje vivemos num mundo de uma comunicação muito rápida, muito perto, mas parece que estamos muito longe, Mais muito distante, distante, cada vez mais um do outro. Eu agora, há um mês atrás, a minha nora me chamou a atenção. Nós estávamos reunidos lá na nossa casa, conversando, e parece que houve assim, um intervalo, e ela chegou na sala e ela contou: seu Manassés, Dona Elaine, minha filha, meu outro filho e meu filho, tudo ligado no celular. Só eu que não estava. Aí Só eu. aquilo me chamou a atenção, Os sabe? netos, os filhos, todo mundo no é uma celular. coisa que eu tenho cuidado, eu tenho um pouco de zelo com relação a isso, sabe? Eu não tenho, eu tenho esse negócio de Instagram, esse negócio tudo, mas eu não sigo ninguém me segue, até porque eu também não tenho muito tempo para isso. Mas essa desconstrução do lar, né? Já visto aí algumas pessoas que estão ensinando família sem terem moral dentro daquilo que a palavra de né? Deus A nos verdade, ensina, né? Eu pergunto assim, para iniciarmos assim a nossa conversa, Absalão, na sua opinião, quais são assim os valores mais importantes para a família atual hoje, na sua opinião? Olha, esse é um tema muito importante nós abordarmos, né? Porque hoje em dia a sociedade ela está muito carente de valores, né? E nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade, né? Então a família é que vai fazer diferença na sociedade. Então hoje a família tem se afastado, por exemplo, os pais, né? A mãe, ela não tem transmitido esses valores. E os principais valores que nós podemos transmitir para os nossos filhos, para a nossa família, são os valores que estão na palavra de Deus, né? Aquilo que Deus tem deixado para nós. Por exemplo, o amor. A gente percebe que o amor hoje ele está meio que se esfriando nas famílias, né? Prova disso que o irmão Manassés fez um comentário, né? Você está numa reunião de família, onde você deveria aproveitar esse momento, né, de comunhão, né, para conversar, para trocar ideias, né,
para falar das suas experiências, transmitir para os seus filhos, né, todas as experiências de vida que você já passou, para que eles possam amadurecer. E muitas vezes esse tempo precioso, ele é negligenciado por a atenção por um aparelho, por um aparelho de celular que muitas vezes está conectado a uma rede social que vai estar transmitindo valores totalmente opostos daqueles valores que a palavra de Deus deixou para a família, né? Que é de respeito, né? São valores que vão fazer com que a sua família permaneça, que fique firme, né? Que você consiga chegar até o final e olhar, poxa, a minha família chegou até aqui porque eu transmiti esses valores bíblicos, esses princípios, né? Eu ensinei isso aos meus filhos. Então, e eles vão também ensinar para os seus filhos. Olha que uma coisa grandiosa, ela vai crescendo, né? Tem uma amplitude de alcance muito grande, né? Então, hoje o celular, ele tem, como o irmão bem abordou, eu até assisti a um vídeo que a pessoa diz o seguinte, que o celular matou muita coisa no mundo, né? Diz que o celular matou a televisão, ele começa a fazer uma série enumerar uma série de coisas que o celular matou. E aí no final, ele de forma dramática, né, ele coloca que o celular está matando a família. Isso. Né? Está matando a família. Então, pessoas que estão perdendo, né, aquele senso de comunicação em família, né, de transmissão de cultura, principalmente a nossa cultura cristã, é o que vai garantir uma sociedade saudável. Então, esses valores estão bem carentes hoje, né? Estão sendo negociados e muitos estão pagando muito caro por isso. Nós precisamos estar atento para essas coisas. A Bíblia fala em Eclesiastes que nós temos tempo para todo propósito sobre a terra, né? Então, na reunião familiar, nós devemos aproveitar um tempo de qualidade, né? Um tempo onde nós possamos conversar, transmitir aos nossos filhos conhecimento, sabedoria da palavra de Deus. Então, esses valores estão ficando escassos em função desse tempo precioso que está sendo negligenciado, em função de outras coisas que não têm tanto valor assim, não vão ter muito reflexo positivo na família. Verdade. É verdade, Absalão, você diz tudo mesmo, e você falou de Deus, de amor, de respeito, né? De honestidade, de trabalho, e tudo isso faz parte e que se agrega, né, dentro da família. Mas a gente também tem que olhar, e isso eu acho que faz mais parte do povo mais feliz da terra, que somos nós, porque temos o Senhor Jesus, né? Que apesar dos desafios que as famílias, que nós mesmos enfrentamos, nós também, apesar das lutas e das dificuldades, né, há também razões para nós termos esperança, porque é a palavra do Senhor, não é? E quando a palavra do Senhor, a gente vai para a palavra do Senhor, que aí a gente se volta, vai para a igreja, e eu sempre digo, e digo isso sempre que posso, que a igreja ainda é a instituição, né, que agrega, que ajuda na criação dos filhos, da orientação familiar, e tudo isso vai pesando, né? Une os filhos ali criados no regaço do amor, sabendo e honrando os pais, honrando Deus, tendo o temor devido, o respeito daquilo que é para... Só a instituição, só a igreja tem esse papel, né? Nós respeitamos as outras instituições, mas eu penso que a igreja ainda é a instituição que ajuda na criação dos filhos. Simone, então, baseado, embora nós, às vezes, assim, eu sempre digo isso para a Elaine, que hoje tem uma onda muito grande de mulheres superpoderosas, enfim, né, de feminismo, essa coisa toda. Fazendo o papel do marido, né? Fazendo o papel do marido, porque muitas vezes também o marido negligencia, né? E aí a mulher toma a frente, né? E aí eu vejo isso assim como penetrando dentro das igrejas, porque parece que nós, os homens, estamos cansados desse papel de líder. Estamos ficando frouxos desse papel de liderança. Não queremos mais assumir uma responsabilidade que Deus nos concedeu e que é nossa e que Ele vai cobrar. Vai cobrar. E aí a esposa tem que tomar a frente, né? Então, Simone, embora o marido seja o líder espiritual do lar, você pode contribuir também. Como você pode contribuir com a saúde espiritual da família?
A Bíblia nos ensina que a gente deve falar com sabedoria com os nossos filhos, com os nossos familiares. Então, dentro da sabedoria, a gente tem que ensiná-los a amar, a respeitar. Agora, a questão do tempo, os nossos filhos, eles crescem muito rápido. Então, se a gente perder esse tempo de qualidade com eles, ao invés de, na hora do almoço, conversarmos, né, com eles, ouvir as necessidades, né, e também saber, conhecer melhor, até mesmo para orarmos por eles, saber da necessidade. O quanto que a gente observa jovens, adolescentes frustrados, né? Eles podem ter tudo que uma boa escola, um bom tênis, uma boa roupa, uma boa casa, mas se eles não tiverem a atenção, o amor do pai ou da mãe, eles não se sentem felizes. É verdade. A gente observa na convivência com alguns jovens, adolescentes, eles sentem a falta e se tornam frágeis, né? Então a gente, dentro da sabedoria dada por Deus, através da Bíblia, devemos ensiná-los e devemos orar pelo nosso marido, para que Deus fortaleça cada dia e capacite ele, para ele exercer o papel principal, que é de sacerdote do lar. Sim. Então, é muito importante essa questão de trazer o convívio familiar. Se a pessoa não está satisfeita, porque dentro de estão almoçando, então uma recreação, cada um se isola com o celular, por exemplo. Seria bom, a gente teve o último piquenique da igreja, então a gente estava conversando com os líderes no resgate das brincadeiras de quando a gente era criança, quando nós éramos adolescentes, que era pular corda, que era conversar, que era brincadeira de amarelinha, que não existia, né, o celular, porque o celular ele realmente tira muito tempo e distrai muito, né, porque são inúmeras distrações ali. Então essa é a minha palavra. É verdade, Simone, você disse tudo mesmo. É que assim, o celular quando bem usado é uma bênção, né? Mas quando mal usado ele se torna uma maldição, principalmente para os filhos e para nós também, que o que mais tem é pai viciado em celular, é mãe viciada em celular, em ver vida de celebridade, aquelas coisas todas. E aí você pensa que não, mas isso começa a te tornar... Você começa a criar um vínculo com o celular. Vai se tornando refém, né, dessa vai se ferramenta. Tornando refém, é isso mesmo. E isso é muito preocupante, porque quando a gente começa a fazer disso, ele começa a mandar na pessoa, você começa a fazer disso um Deus também. Por quê? Porque você vai esquecendo, né, a palavra de Deus. Você não vai mais querendo ter contato com a palavra de Deus, até mesmo por esquecimento, porque o celular vem na frente. Exatamente. Então, isso distancia cada vez mais marido de mulher, mulher de marido, de filhos, etc. A família, né, amor? É verdade. Mas como uma esposa, né? Eu tenho que ser uma auxiliadora do meu esposo e orar por ele. Se eu vejo essa situação, eu preciso orar pela família, para que Deus possa agir em nosso favor. Segura aí, amor, porque o nosso tempo, o nosso primeiro bloco já foi e daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras e hoje com a participação aqui do nosso irmão querido Absalão e sua esposa Simone. Queridos, eu quero dizer para vocês que se você deixar o seu joinha, se você deixar o seu like, se você recomendar o nosso programa para outras pessoas, para os seus amigos, nós vamos ficar contentes e você também. Sabe por quê? Porque no nosso programa a gente fala da palavra de Deus e na palavra de Deus está escrito assim, que se os homens obedecerem ao Senhor, se os homens buscarem ao Senhor, eles serão mais felizes ainda, porque bem-aventurado é o homem que teme, que anda nos seus caminhos, porque diz que
até do trabalho, do nosso trabalho, nós vamos comer e tem sido assim. E graças a Deus, porque, sejamos sinceros, queridos, a união da família deveria ser normal e para a felicidade de todos nós. Foi para isso que Deus nos criou, para o bem. Deus nos criou para o bem, não é? Para a felicidade. Isso desde lá do Jardim do Éden. Porém, o homem resolveu dar asas à sua imaginação, não resolveu olhar o manual de instrução, não resolveu mais respeitar a ordem divina do Criador, aquilo que Deus tinha feito, não mais precisou ter Deus. Eles começaram a andar por caminhos tortuosos e hoje nós estamos nessa desconstrução familiar de uma sociedade quase que totalmente a inércia da palavra de Deus. Portanto, amor, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para o nosso irmão Salomão. Absalão, desculpa. Tudo em família. Tudo em família. Então, continuando, irmão Absalão, sobre esse nosso assunto, sem dúvida você, como esposo que conhece o Evangelho do Senhor Jesus, sabe muito bem que é responsável perante Deus pelo comportamento dos filhos, né? E aí você pode contar essa sua experiência, o que você faz para que eles tomem ciência disso. Então, o que um pai deve fazer para que os filhos tomem ciência disso? Olha, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, né? Então, quem é que recebe uma herança? Geralmente, quando a gente recebe uma herança, a gente vai dos pais, principalmente, né? Que deram suor, se sacrificaram, né, para construir, né, para deixar uma herança para os filhos. Então, quando nós recebemos uma herança, naturalmente nós vamos fazer o quê com essa herança? Nós vamos cuidar, nós vamos trabalhar para que aumente mais ainda e que nós possamos transmitir essa herança aos nossos filhos, né? Mas o que é que nós vemos muitas vezes, né? São filhos que recebem heranças valiosíssimas dos pais, mas eles não fazem os investimentos necessários, eles tratam aquilo com desleixo, eles trabalham de forma muito desleixada mesmo e acabam perdendo essa herança e a coisa vai indo por água abaixo, né? E essa herança que é do Senhor, que são os filhos, isso pressupõe uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros, né? Porque é uma herança do Senhor. Então, se os filhos são a herança do Senhor, nós devemos cuidar e investir para que essa herança ela produza mais frutos ainda, né? Então, na sociedade que nós vemos hoje, contemporânea, muitos filhos eles são muito negligentes com as heranças que recebem. E nós somos responsáveis perante Deus porque essa herança é do Senhor. E a Bíblia ela diz que, falando de si mesma, ela fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para a correção, né? Para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós como pais, nós somos responsáveis pelas ações de nossos filhos, pelos comportamentos, né, que eles venham externar em qualquer ambiente social, seja na igreja, na sociedade mesmo, no trabalho e tudo. Então, nós como pais, né, que consideramos que essa herança é do Senhor e, portanto, nós devemos cuidar, né, devemos zelar, nós devemos instruir nossos filhos na palavra de Deus, porque ela é o livro, é o manual de vida. É um manual de vida. Então, se nós transmitirmos os valores, os princípios bíblicos para os nossos filhos, com certeza nós estaremos fazendo com que isso interfira diretamente no comportamento deles. E nós, como responsáveis pelo comportamento deles, nós devemos instruir na palavra de Deus. Em Deuteronômio, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que nós devemos falar aos nossos filhos no caminho, andando, aonde, no deitar, no levantar, né? Veja a gravidade disso, né? A responsabilidade que pesa sobre nossos ombros como pais. Nós temos uma história na Bíblia que fala dos filhos do profeta Eli, né? Nós sabemos que ele tinha 2 filhos, né? A Bíblia descreve, deixa isso de forma clara para nós, porque também nós devemos saber que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para que nós pudéssemos ser educados, para nosso aprendizado, né? Então essa história, ela é uma história que mexe muito comigo, porque os filhos de Eli, eles faziam coisas assim desagradáveis no templo, eles faziam coisas que interferiam
na vontade das pessoas de ir ao templo sacrificar. Eram coisas totalmente contrárias àquilo que Deus tinha predito para que eles fizessem, né? E como filhos do profeta, o mínimo que se esperava deles é que eles dessem um bom exemplo, né? E aí Deus, ele admoesta, ele chama a atenção para isso, mas eles continuam nas práticas, né? E aí no final da história a gente vê o que aconteceu com Eli, né? Ele morreu de forma trágica ali, e os seus filhos também foram, né? Então, quando nós não chamamos para nós a responsabilidade sobre a educação dos nossos filhos e essa ação direta no seu comportamento, nós estamos contribuindo para que o insucesso dos nossos filhos seja com responsabilidade nossa. Então, os pais, eles têm essa responsabilidade e têm que entender que é a responsabilidade dele, porque é o que nós vemos hoje. Muitos jovens, adolescentes, eles acabam se perdendo por conta da falta de ação dos pais. Sim. Não é ação simples, né? De chamar e dizer, olha, biblicamente, você chama... Eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai... A minha mãe era mais rigorosa na educação, mas meu pai, ele era uma pessoa muito calma, serena, tranquila, ele não elevava a voz. O que ele fazia quando a gente fazia uma coisa errada? Ele pegava a Bíblia. Ele pegava a Bíblia dele, uma pessoa à vista do mundo, né? Uma pessoa letrada, uma pessoa muito educada, mas ele pegava a Bíblia e senta aqui. E ele abria uma passagem bíblica, inicialmente, e lia, e ele explicava aquilo ali. E eu herdei isso do meu pai, porque eu faço com meus filhos hoje, né? Eu pego, sempre quando um está querendo fazer a coisa errada, agora o que diz lá em Efésios 6, ele já sabe, né? Um recita para o outro, quando o outro esquece, recita. Então, eu criei esse ambiente, né? É claro que a vida é corrida, a gente é muito demandado no trabalho, no dia a dia, mas a gente procura ali naqueles momentos orientar, e não a melhor orientação que nós podemos dar aos nossos filhos, né? Crente que essa responsabilidade, né, de definir no comportamento deles é na palavra de Deus, porque não tem saída, que a palavra de Deus ela vai nos levando assim para um beco sem saída. Muitas vezes a gente quer achar que não, vamos fazer pela nossa própria força, mas a Bíblia diz que a Bíblia está falando, né, não é pela sua própria força, é pela força do Senhor. Exato. Né? Então, eu sempre uso a palavra de Deus, né? Eu sempre procuro ensiná-los, interferir no seu comportamento, já que eu tenho essa responsabilidade, mas a partir daquilo que a palavra nos ensina que nós temos que fazer e transmitir aos nossos filhos, no dia a dia, nesse trabalho, que é diário, a gente não pode negligenciar, né? E me levou a pensar daqueles filhos que se tornam adolescentes e adultos, mesmo sendo de família cristã, se desviam da palavra de Deus, se desviam dos caminhos do Senhor. O que você fala sobre essa situação? E aí a gente verifica uma falha, né? Muitas vezes a gente sabe que Deus ele não tem netos, né? Deus ele tem filhos. A minha mãe falava isso. Meu filho, Deus ele não tem netos, é filhos. Né? Então são filhos de Deus. Então nós não geramos nossos filhos para povoar o inferno, né? Nós geramos filhos para o reino de Deus. Mas muitas vezes, e aí a gente volta a essa situação, né, que é bem pertinente para o momento, a questão do celular, das mídias sociais, aquele tempo de qualidade que é roubado, as influências, porque pelo celular, os seus filhos, nossos filhos, recebem muitas influências, muitas coisas, são ideologias nefastas, né, que são anticristãs e vão diretamente opostas aos valores familiares, aquilo que Deus quer para a família. Então, muitas vezes muitos pais erram nesse ponto porque perdem esse feeling, né, de poder estar no dia a dia com os filhos e falando de Deus, né, e orando e tudo. Mas acontece, na maioria dos casos que eu tenho ciência que aconteceu foi aponta-se uma falha dos pais. Eles mesmos, né, mais para frente, né, eles fizeram um momento de reflexão e falaram, realmente eu falhei nesse ponto. Nós conversamos muito sobre isso, né, amor? E aí vem também a questão muito da desobediência, né, dos filhos, infelizmente. Mas Simone, tudo isso aí é verdade, porque isso não significa que nós vamos ter, mesmo sendo filhos de Deus, que a gente não vá ter algumas dificuldades dentro, né, da criação dos filhos. Mas o que eu vejo é assim, por exemplo, filhos são herança, ou seja, do Senhor. Em outras palavras, eles não são nem nossos. O dono da herança um dia vem buscar aquilo que ele nos outorgou a
cuidar Como a da gente cuidou herança, disso, como nós cuidamos. E hoje se fala muito em liderança dos pais, do sacerdote, que é o pastor da família, e isso gera uma responsabilidade enorme sobre cada qual de nós. Eu não sei se isso está pesando muito em alguns pais dentro das nossas igrejas, eu não sei. O grande problema que eu penso, Simone e Absalão, é que nós hoje, nós casamos e convivemos maritalmente, conjugalmente, e queremos fazer os nossos planos, fazemos os nossos planos, se eles vão dar certo, e não convidamos mais Deus para fazer parte do nosso casamento, dos nossos planos. Não convidamos mais Deus para fazer isso. E isso nos leva a um relaxamento. Por quê? Porque os filhos crescem olhando os ombros dos pais. Como ele trata a Simone, como a Simone trata o Absalão, tudo isso são verificados, são vistos pelos nossos filhos. Então, quando a gente olha para dentro da nossa realidade e apesar do celular, apesar da televisão ter 150 canais, não sei quantos mais, enfim, nós não podemos deixar de fazer o culto doméstico. Nós não podemos deixar de ler a Bíblia, nós não podemos deixar de orar com eles, porque fazendo tudo isso já fica difícil. Se não fizer, não é? Se não fizer, se torna mais difícil. Impossível. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, do fundo da alma, do coração. Eu posso não ganhar ninguém para Jesus, mas se eu ganhar os meus 3 filhos, eu já me dou por satisfeito. Amém. Sabe? Porque já é difícil, sabe? Porque dentro da família, a adoração, o perdão no lar, aquele momento de cristandade que nós temos que ter, de comunhão, na hora que está difícil nós chegarmos, Deus, o sacerdote do lar, o pastor da família, Deus, eu não estou dando conta, Deus, me ajuda. Está aqui, Senhor, os meus cacarecos de vida, a minha irresponsabilidade, faltou eu orar mais, faltou ler mais a Bíblia, me ajuda, Senhor. E o Senhor ajuda. Ajuda. Na hora que você vê que a herança, os filhos que eles nos deram, está saindo, está ficando enegrecida, você clama por socorro. Deus, a tua herança não pode se desgastar nas minhas mãos. Me ajuda, Senhor, para que esse menino, essa menina, possa sair e honrar sobre tudo o teu nome e o da família também. Então são coisas que a Bíblia traz para o nosso ensinamento, como disse o Absalão. O grande problema é que hoje nós estamos muito ocupados e assoberbados com muitas coisas. Hoje nós estamos nos esquecendo que até dos nossos próprios sonhos. E nós temos que ter sonhos sempre. Sonhar com quê? Com os nossos filhos sendo melhores do que nós. Sim. Nós devíamos ser crentes melhores do que os nossos pais. Nós estamos sendo? Parece que não, porque os testemunhos que a gente sempre ouve e é que se lembram dos pais que faziam assim, assim, assado, e nós não fazemos nem mais a metade do que eles fizeram por nós. E quando eu olho isso, eu fico assim um pouco preocupado com essa situação da família, porque a começar pelo casamento. O casamento, eu brinco assim dizendo que começa com uma mentira, porque está lá no convite. Às 20 horas, a noiva vem chegar às 9. Entendeu? Então, não é? 15 minutos, aí eu fico calado. Tá tudo bem, mas 1 hora de atraso, meu irmão, não dá. Sabe, não dá. Eu já disse... Eu acho que eu já disse isso a vocês, eu estava assistindo uma palestra, sobre família, eu e Elaine, aí o pastor, temos 51 anos de casado e nunca brigamos. Eu disse, amor, bora embora porque nós estamos no lugar errado. 51 é uma boa ideia, mas eu não acredito nisso. Não dá. Não dá para acreditar. Não acredito que 51 anos de casado você nunca tenha brigado. Não dá, nós somos pecadores. Então, quando eu olho isso assim, essa liderança, e a gente para um pouco de sonhar, para um pouco de ver, para um pouco de reter
o conhecimento da palavra, aí a gente começa a dar valores a outras coisas que não os ensinamentos. Então, nós vamos ser igualzinho a Adão lá no Jardim do Éden, sabe? Escolhendo aquilo que é ruim, escolhendo aquilo que Deus não nos ensinou. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, verificamos que a família é coisa divina, é coisa do Senhor, é um casamento eterno que foi feito por Deus para que o homem fosse abençoado, para que a família fosse abençoada. E dessa família viriam os frutos, dessa família viriam os filhos que foram criados sob o sorriso de Deus, com a manutenção de Deus, que apesar dos pesares, das lutas, das dificuldades, apesar da falta de conhecimento, de sabedoria, a falta até mesmo do poder, tem muitos pais que criam ou criaram seus filhos para serem bênçãos na sociedade e no mundo. Por quê? Porque resolveram dar ouvidos à palavra de Deus. Isso não significa que não tiveram problema. Não, não é isso. Eu estou dizendo que eles tiveram problema sim, mas se vence, porque com Deus, quando a gente está com Deus, a gente tem esperança. Ninguém vai colocar uma corda no pescoço, isso não passa pela cabeça de ninguém, não é? Estamos com luta, estamos com dificuldade, vamos orar, vamos... Eu gosto muito, Absalão e Simone, de amigos, sabe? Eu gosto de amigos. Eu gosto de amigos... E não é por nada não, é por causa da palavra de Deus, que teve um texto que me chamou a atenção até hoje, que é aquele texto que Jesus estava numa casa e que ninguém podia mais entrar nem sair, e lá tinha um paraplégico bem longe e que ele estava lá numa cama, paraplégico, mas a Bíblia diz que ele tinha amigos, né? Aí, isso não está na Bíblia, os amigos dele disseram, rapaz, olha, tem um homem ali que diz que cura lá, a casa está lotada lá, não tem como a gente entrar, vamos tirar a comida da casa, mas tu vai chegar lá. E a história vocês sabem, mas um dia eu vou preparar uma palavra melhor sobre isso, sobre os amigos, tá? Gente, daqui a pouco nós voltamos no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o nosso programa, o Cordão de Três Dobras. E nesse último bloco nós vamos abordar ainda sobre família, mas nós gostaríamos de dizer para você que esse é um programa que ele é sediado aqui na Igreja Batista de Constantinópolis, em Manaus, no Amazonas, nos seus estúdios, e tem como base a palavra de Deus sobre família. Família criada como Deus a criou, um homem e uma mulher. E daí veio a criação que somos até hoje. Portanto, se você estiver gostando do programa, já assine aí o nosso programa com o seu joinha, com o seu like. Deixe a sua sugestão que nós vamos fazer um retorno a você. Se você puder também indicar esse programa para um amigo seu, para um parente, alguém que você acha que esteja precisando de uma orientação, de alguma abordagem, tendo como pano de fundo, como alvo principal a palavra do Senhor, pode recomendar. Se não estiver assistindo agora, depois lá nos canais da igreja, na playlist da igreja, entra lá e você assiste outro dia. E estamos aqui com nossos queridos irmãos, o Absalão e a Simone, falando de família e de sabedoria, e quando eu olho assim, eu vejo a palavra de Deus falando e saltitante de alegria, porque ela só fala a verdade e ela é a palavra de Deus, é a verdade. E alguém essa semana, um conhecido nosso nos abordou, disse que tinha assistido o programa e que a gente fala dos casamentos, enfim, que ele não encontrou nenhum casamento na Bíblia, segundo ele lá, que tivesse sido sucesso. Ele começou logo pelo Davi. O rei Davi teve o casamento que teve. Salomão teve. Aí eu fui e disse, poxa, é verdade, sabe? Mas se você pegar o casamento de Ruth e de Boaz, é um casamento de sucesso, não é? Teve ali lealdade, responsabilidade, teve respeito. Se você pegar o casamento de Maria e José, foi um casamento de sucesso, de obediência, de fé, de coragem, né?
a força necessária que Deus deu para você ver naquela época como era, e também um casamento que eu acho espetacular da Bíblia, o casamento de Áquila e de Priscila. Sabe? A missão em comum, o trabalho em equipe, eles foram companheiros do apóstolo Paulo, né? E quando a gente olha para isso, a gente vê casamentos que realmente fizeram sucesso na Bíblia. Claro, e é por isso que ela é a Bíblia, porque ela não esconde o pecado de ninguém, nem de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, mas não escondeu, porque a Bíblia, se ela fosse capciosa, tivesse escrito, eles iam colocar só as virtudes, né? Não, mas ela traz pecados como o de Davi, traz pecado como o de Noé. Traz pecado como o de Adão, traz pecado como o de Jacó. São homens de Deus. Mas, traz o arrependimento, né? Ensinamento. Mas que pecaram também. Sim, mas verdade. que Deus teve misericórdia, e depois eles disseram. Davi disse uma coisa que eu fico assim, saltitante de alegria, quando ele diz: Senhor, está aqui os meus ouros, está aqui as minhas mulheres, está aqui tudo, mas não tira o teu espírito de mim, não sai de perto de mim. Entendeu? Então eu imagino essa cena, Davi chorando, lamentando, né, o pecado, o erro, a grosseria, o homicida que ele foi. Mas ele se arrepende e diz: Senhor, está aqui tudo, tira tudo, mas não sai de perto de mim. Ah, gente, se nós pudermos um dia dizer essas palavras: Senhor, está aqui tudo, mas a tua presença eu quero sentir todo o tempo aqui. E é por isso que a misericórdia de Deus existe, é para isso, né? E quando a gente olha para a Bíblia assim, em vez de sentimento, de sabedoria humana, a gente vai para a palavra, e lá em Provérbios diz assim: confie no Senhor e deixe que Ele guie seus passos. Amém. Não se apoie em seu próprio conhecimento humano. Muito frequentemente, casais estão preocupados e buscam fonte de oração, de orientação fora da Bíblia. Isso está escrito em Provérbios 3, 5 e 6. Eu acho esse versículo aqui: confie no Senhor e deixe que Ele guie seus passos. Quando a gente olha isso, eu fico assim, alegre mesmo, porque a gente vê a palavra de Deus sendo manual de instrução, quer na ciência, quer na biologia, quer na matemática, quer na vida familiar. Ela tem tudo. Então, amor, vou lhe dar esse privilégio de você fazer uma pergunta para o nosso irmão querido. Certo, então agora vamos ouvir a nossa irmã. É a Simone? A Bíblia fala que a bondade e o espírito dócil e tranquilo são atributos desejáveis na mulher e mãe. Como você promove essa atmosfera em seu lar? A bondade é um dos frutos do Espírito, né? O amor. Naturalmente, eu como uma pessoa, uma mulher, não teria se não fosse através da busca e da graça de Deus. O Espírito Santo nos capacita para que amemos da forma que Deus ensinou, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Então eu preciso, sob a graça do Senhor, ser uma mulher dócil com a família, com os filhos. Mesmo o filho precisando de uma admoestação, eu tenho que ter ser dócil, mesmo nesse tratamento de como admoestar, né? Que é através da palavra do Senhor. O Senhor é o próprio amor, Deus é amor. E a gente precisa também exercer esse amor dentro da família, para que os filhos se tornem cidadãos que amem também seus filhos, sua família, que eles estejam aprendendo, porque nós somos cristãos, né? Sim. E devemos ensiná-los e também
através das nossas atitudes, que eles possam ver em nós o amor de Deus e aprendam. E tenho aquela curiosidade, eu também quero amar esse Deus, que nos dá o autocontrole, né? Então, é isso que eu posso falar. A gente lê em 1 Coríntios 13, que diz que o amor é o dom supremo. Se nós servimos a um Deus que é amor, nós devemos amar. Também isso começa na demonstração desse grande amor, né? Do amor verdadeiro para os nossos filhos. Certo. E aí, Absalão, é assim mesmo? Todo Não tempo tem... dócil. Parece tá? assim que o pai é que leva a culpa. Bravo, tudinho. É verdade. Alguém tem que levar a culpa. Alguém tem que levar a culpa, né? Mas enfim, a irmã falou ali, né, que é uma qualidade desejável, né? Por que é desejável? Porque muitas vezes nós presenciamos, ou pela televisão, ou mesmo, às vezes você vai a um shopping, você vê atritos, né, entre mães, né, e filhos, e muitas vezes a gente vê uma falta de habilidade da mãe na lidar com aquela situação, porque a Bíblia fala que a estultice, a tolice, Sim. ela é própria do coração da criança, né? Mas nós, como pais e como mães, nós devemos ser dóceis, sim. Muitas vezes lá em casa, né, às vezes até eu chamo a atenção da Simone, que às vezes ela tem excesso de docilidade, eu chamo assim, né, e ela não gosta muito dessa minha palavra, mas enfim, é que a gente, até por ser homem, né, a gente tem aquela característica lá em casa, por exemplo, quando a gente, domingo, tem que ir para a igreja, né, então no sábado, eu já estou demonstrando, já estou dizendo, olha, vamos dormir cedo porque amanhã nós temos um compromisso na igreja, né? Então nós temos que acordar cedo, então não vamos admitir que eu estou com sono, sonolento, então nós vamos dormir cedo para acordar amanhã cedo para a igreja. E eu, como sempre tentando, como a irmã Manassés fala, né? O homem, às vezes, ele tem negligenciado muito essa característica, né? Que é dele, própria dele, de ser líder, de chamar para si a responsabilidade. Então lá em casa eu acordo, eu sou o primeiro a acordar. Eu acordo cedo, aí já vou tratando das coisas, vou fazendo um café, vou arrumando uma coisa aqui, outra ali, e já vou no quarto dos meninos, já abro a porta, é o primeiro sinal, né? É o primeiro sinal, olha, já bato ali, aí muitas vezes, chega na terceira vez eu já vou mais firme, né? Sim. Aí vem a esposa, não, Sim. você tem que ser mais e tal, e coisa. Aí eu percebo que ela é bem dócil mesmo em alguns momentos, que precisa ser um pouco mais firme. Mas no final, tudo dá certo, né? Tudo dá certo e tudo coopera ali para a harmonia e para a comunhão, né? Porque nós sabemos que não existe. Como nós somos seres imperfeitos, né? Às vezes nós tomamos atitudes assim. Mas o importante, como eu estava falando no intervalo, né? Que minha mãe e meu pai, eles viveram 55 anos de casados. E eu convivi com eles uma parte da minha adolescência e também da juventude. E às vezes não é sempre um mar de rosas, eles discutiam por uma coisa ou outra, mas no final, né, como são pessoas que amam a Deus e temem a Deus, eles voltavam à normalidade no casamento, não é à toa que viveram 55 anos juntos, criaram 12 filhos e mais uma adotiva. Então, isso aí tem que ser, essa docilidade, essa ternura, ela tem que permear as nossas atitudes com relação aos nossos filhos. Mas a gente tem que ter a sabedoria, né? A sabedoria de não nos exacerbarmos nessa questão, que muitas vezes muitas famílias, muitas mães botam os filhos a perder em função disso. Muitas vezes aquela história de passar a mão na cabeça, né? Não, você tem que confrontar quando tem que ser confrontado. Claro. E tem que chamar atenção mesmo, e tem que dar carinho, reconhecer as qualidades das filhas quando tem que reconhecer. A gente não pode se exacerbar, porque a Bíblia mesmo, né, que é o livro de sabedoria, ela traz isso para o equilíbrio, né? E a verdade não se encontra nos extremos, você tem que trazer para o equilíbrio. E o autor do livro, só para fechar essa questão, eu li uma coisa que eu achei bem interessante aqui, ele fala no item aqui de competência, é do último capítulo desse livro. Ele diz o seguinte, que ele ouve, né, um lamento no escritório dele, lá no gabinete dele, de muitos pais, né, que alegam o seguinte: eu não tenho competência para ser pai ou mãe, né, eu não tenho competência para ver. Então ele diz o seguinte, às vezes ele dá um susto nessas pessoas, né, e responde o seguinte: você não precisa ser competente. Veja bem, se Cristo não for suficiente para atender suas necessidades, o autor até fala aqui, eu achei uma palavra dura, mas realmente ele tinha que colocar isso aqui. Ele diz assim, ó, se Cristo não for suficiente para atender sua necessidade, você já era.
Isso. Já É verdade. perdeu. É. E Cristo é o quê? Cristo, palavra, né? A palavra de Deus, os ensinamentos da palavra. É interessante que o amor fala assim, nós estamos precisando de uma reunião. Certo. Aí todos já ficam, né? Já fico com a pulga atrás da orelha. Quando eu Sabe vejo, que o negócio não está Você- bem equilibrado, precisamos né? reunir para conversar e botar, como diz o outro, né? Botar os pingos nos is, né? Ele já sabe o que vem por aí. Verdade. Você quer fazer um comentário Não, agora? meu amor, Não. tudo Sabe bem. o que é? É que tudo isso, essa atitude de vocês, né, da doçura e da um pouco mais, A rigidez. não da rigidez, mas até porque nós não podemos tratar e com violência, com Nos extremos, não né? é isso, é. Ser extremado. Mas tudo isso, a atitude de vocês é o que faz a manifestação da fé nos filhos. Um com doçura, o outro mais rígido, mas sempre com o Equilíbrio. objetivo final, com aquele equilíbrio, com aquela visão, com aquele alvo, né? Sim. Porque é a esperança que se manifesta dentro de nós, né? Nós, os pais, para colocarmos um aprendizado nos nossos filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar, né? Que é para quando ele crescer, ele não se desviar. E ensinar, meus irmãos, é justamente isso. Ensinar não é só doçura, mas também não é só rigidez. Isso. Não é? Ensinar é muito mais do que falar. Ensinar é fazer. Ensinar é treinar. Ensinar é formar, né? Juntinho é a serenidade, é o compartilhar das alegrias que eles são amados por vocês e pelo Senhor, não é? Então isso junta a fome com a vontade de comer. É por isso que dá certo, né? Então essa liderança, ela é fundamental. Mas, meus queridos, eu quero dizer para vocês que nós estamos chegando ao final. Tchau. Eu gostaria de ouvi-los sobre as considerações de vocês. A minha consideração é Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, com nossas atitudes, e lendo a palavra de Deus, e trazendo na igreja para eles aprenderem da palavra de Deus, né? A nossa igreja é maravilhosa, que ela ensina crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens. Então, aprender, ensinar, isso é fazer o bem. E a Bíblia nos ensina a nunca cansarmos de fazer o bem. Amém. Amém. E você, Salomão? E eu vou terminar com uma passagem aqui de 2 Timóteo, também está no nosso livro, né? Esse livro aqui que nós estudamos, Transforme Sua Família. Um livro riquíssimo, lições Muito bom. aqui, até porque é inspirado, né? O autor, ele trabalha tudo que escreveu aqui com base na nossa manual de regra, né? E prática. Em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Então, eu vejo que nós precisamos muito nas nossas famílias, né? A família pós-moderna, essa família precisa de equilíbrio. Nós falamos aqui no início em uso de celular. Começar em nós, né? Exatamente, a família, o pai precisa desse equilíbrio. O irmão Manassés, ele sempre questiona isso, e eu vejo ele falar, não só aqui no programa de 3 dogmas, mas na escola bíblica ele fala que o homem ele está deixando, né, de exercer o seu papel de líder, de sacerdote do lar. Está relaxando. Então nós precisamos trazer sempre as coisas para o equilíbrio, que é o que diz a palavra de Deus, né? Equilibrar as coisas. E quando as dificuldades chegarem, nós não podemos ser covardes, porque nosso espírito não é de covardia. O nosso espírito é de poder. E o nosso poder, a nossa força é no Senhor. Amém. No Senhor. Amém. Você, amor? A minha é o salmo que você leu no início, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Tudo que nós comentamos aqui. O Senhor, nosso Deus, precisa estar no nosso núcleo familiar, né? O Senhor precisa estar no coração do pai, da mãe, do esposo, da esposa, né? Ele deve ser presente
Por quê? Veio o outro pilar, porque isso aqui é um pilar principal deste salmo. E o outro são a herança dos filhos, porque, como nós comentamos aqui, vocês também, se o marido e a esposa estiverem com compromisso no Senhor, ensinando a palavra, vivendo e testemunhando a palavra, que é a Bíblia, a nossa herança, ela vai receber o conhecimento da graça de Deus. E é o melhor do conhecimento, Amém. é a melhor herança, não é? Então, minha mensagem é esta. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus e agradecer a todos vocês e a direção da Igreja Batista de Constantinópolis, na pessoa do seu presidente, o pastor Jorge Max da Silva. Muito obrigado, pastor, pela confiança, pelo carinho, porque aqui nós nos despedimos da apresentação desse podcast, que é o Cordão de Três Dobras. Muito obrigado à produção, ao Mateus e à sua equipe, e também já queremos apresentar, não foi coincidência, não é? De forma alguma, apresentar esse novo casal, esse casal querido, o Absalão e a Simone, é quem vai nos substituir no ano de 2025. Se Deus assim Deus abençoe vocês. Amém. E estaremos à disposição também para contribuir com vocês, dizendo a você, querido, ouça, veja, assista todas as programações da Web TV, da Constante TV, e que Deus te abençoe, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e até, se Deus quiser, qualquer hora dessas. Amém. Amém. Feliz Amém. Natal. Feliz Natal. Feliz Natal a todos.